O Brasil é um país que, embora haja muitos problemas sociais e culturais quando se refere à índole da população, a grande maioria dos brasileiros são pessoas de bem, pessoas trabalhadoras e o principal, a grande maioria dos brasileiros são cristãos. Em relação ao suposto golpe do Bolsonaro ou não, para muitas pessoas isso não tem a menor importância. Justamente porque todos nós sabemos que as eleições de 2022 foram totalmente irregulares. Ah, então prove! Como que a gente vai provar se não temos voto impresso? Mas o povo não é idiota e sabe de todas as covardias que o Bolsonaro sofreu e está sofrendo por parte dos togados, senadores e deputados. O erro do Bolsonaro em não ter assinado o artigo 142 ou não ter tirado as pessoas das portas dos quartéis não anula toda a perseguição que o Bolsonaro sofreu, que influenciadores de direita sofreu e que a população de direita sofreu. A população vendo toda essa covardia por parte desses desgraçados que só querem destruir e vender o Brasil, e vocês sabem de quem que eu estou falando, do lado de quem que vocês acham que a população iria ficar? Dos perseguidores ou dos perseguidos? E isso é tão verdade que agora saiu uma pesquisa eleitoral na qual Bolsonaro já aparece na frente de Lula para a presidência de 2026. E é sobre esse assunto que eu irei comentar nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, comente aí o que você acha de toda essa situação. Vamos começar aqui com a pesquisa e logo eu comento. Bolsonaro teria 37,6% das intenções de votos contra 33,6% de Lula, se as eleições fossem hoje. Dados do Paraná Pesquisa mostram ex-presidente que está inelegível numericamente à frente do petista para a disputa do Planalto de 2026. Se as eleições presidenciais fossem hoje, Jair Bolsonaro, do PL, que neste momento está inelegível, teria 37,6% das intenções de votos contra 33,6% do atual ladrão que está na presidência, segundo o levantamento do Paraná Pesquisa, que fez a pesquisa dentre dia 21 a 25 de novembro de 2024. A margem de erro, como todo mundo já sabe, é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Os dois pré-candidatos estão em situação de empate técnico. Se a pesquisa fala que Bolsonaro está na frente 37,6 a 33,6, é sinal que está muito mais. E está muito mais porque a gente vê isso nas ruas. Embora eu afirme para você que o Bolsonaro de 2026 será o mais fraco entre o Bolsonaro de 2018 e o Bolsonaro de 2022. Mas o Lula é nada. O Lula é um fantoche. O Lula foi colocado lá somente para que a fraude fosse menos escandalosa, porque os outros candidatos, como o Haddad, não teria a menor chance, nem fraudando eles iriam conseguir vencer as eleições. Então, coloca o Lula, o povo é idiota, porque Lula tem realmente muitos votos, então chega um pouquinho mais perto do Bolsonaro e deixa que essa marginha que ficou, a gente dá um jeito, vocês sabem como. O levantamento coletou dados já durante o período em que se tornou pública a investigação da Polícia Federal que acusa o Bolsonaro de ter dado o golpe. Então, a gente tem que entender o levantamento aconteceu durante esse período. Então, o povo já sabia que Bolsonaro estava sendo acusado do golpe, essa coisa maluca que está acontecendo aí. Tem muitas coisas certas, muitas coisas erradas, mas não houve o golpe. Você pode achar vários motivos para condenar e para inocentar Bolsonaro. Na minha visão, o erro mais grave dele, e eu vou falar aqui o tempo todo, foi não ter tirado as pessoas das portas dos quartéis. Porém, isso não anula toda a perseguição que ele e toda a direita sofreu durante todos esses anos. Desde 2018 até agora é perseguição o tempo todo. No cenário de primeiro turno em que Bolsonaro lidera numericamente e Lula está em segundo lugar, há também Ciro Gomes, poxa, Ciro Gomes não serve para nada, 7,9%, Simone Tebet também não serve para nada, 7,7%, Ronaldo Caiado, que seria uma opção da via
da direita entre aspas, tá, gente? Mas tá com 3,7. A pesquisa foi realizada nas 27 unidades da federação, com 2.014 eleitores com 16 anos ou mais. Daí aqui está essa ilustração e mostra Lula 33,6, Bolsonaro 37,6. De a Michelle Bolsonaro, performance muito bem. Lula 34,2, Michelle 27,5. Daí tem Ciro, eu não vou ficar falando dos outros, porque a única coisa que eu acho estranho, que tá bem colocado ainda, é o Tarcísio. Lula com 34,7, Tarcísio com 24,1. Uma coisa que eu achei muito estranha nessa pesquisa e que a gente pode entender de várias formas, e uma dessas formas que a gente pode entender é: vamos tirar Pablo Marçal da jogada, é justamente porque não colocaram o Pablo Marçal nessa pesquisa. Goste você do Pablo Marçal ou não, se você colocou Ratinho Júnior, se você colocou Fernando Haddad, Simone Tebet, Michelle Bolsonaro e Ciro Gomes, teria que, por obrigação, colocar a figura do Pablo Marçal. Afinal de contas, pelo que tudo indica, Pablo Marçal estaria aqui, ó, figurando entre pelo menos os 4 primeiros colocados. Daí ficaria Lula, Bolsonaro, Michelle, Pablo Marçal, ou Bolsonaro, Lula, Pablo Marçal, Michelle, enfim. Então eu acho que deveria ter colocado o Pablo Marçal nessa pesquisa. Seria obrigação. E a gente acaba entendendo que, se não colocaram, é sinal que estão tentando descartar o Pablo Marçal, justamente porque ele tem muita força política. Vamos pular aqui para segundo turno. As pesquisas testou ainda cenários de segundo turno para enfrentamento entre Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e também o governador Tarcísio de Freitas. Todos os resultados ficaram dentro das margens de pesquisa de 2,2 percentuais de erro, tá? Então nós temos Bolsonaro com 43,7 contra 41,9 de Lula. A Michelle Bolsonaro teria 40,8 contra 42,7 de Lula. E o Tarcísio também estaria muito bem, com 39,2 contra 43,0 de Lula. Ou seja, embora só o Bolsonaro vença o Lula nessa pesquisa, tanto a Michelle quanto o Tarcísio têm total capacidade de vencer. Mas como não temos eleições transparentes, qualquer um desses poderiam perder, porque nós não teríamos como provar que eles venceram. Vamos rapidinho aqui só para a gente ver a avaliação do governo. Desaprovam 51,0, aprovam 46,1, não sabem, não quiseram opinar 2,9. Em relação a bom, ótimo, regular e péssimo, vamos lá. Quem acha que o governo Lula é ótimo são 11,7% da população. Boa, 20,9%. Regular, 24,2%. Ruim, 11%. Péssima, 31,3% acha que o governo Lula é de uma gestão péssima. Isso explica o porquê que o Bolsonaro está na frente, mesmo com todos esses problemas e todos esses desgastes na direita brasileira. Nós temos a direita que briga com a direita caçabista, que briga com a direita intergaláctica, que tem uma direita meio esquerda que é do MBL, ou seja, que eram os isentões de 2022. Mesmo assim, o Bolsonaro ainda aparece na frente do Lula. Sabe por quê? Porque, o Lula nunca teve capacidade de vencer o Bolsonaro. 2, a situação do Brasil atual na gestão do Lula com o ministro Haddad, Simone Tebet, Marina Silva é uma desgraça e a população está vendo isso, a população está sentindo no bolso, como diz essas matérias. Exército começa a suspender Operação Carro-Pipa na Paraíba e pode deixar 270 mil pessoas sem água. Não está mandando dinheiro para... Já cancelou, né, a transposição do São Francisco e agora está deixando o pessoal sem água, até mesmo dos carros-pipas. Tem mais. Brasil bate recorde de queimadas no primeiro semestre de 2024. Não era culpa do Bolsonaro? Não era as girafas da Amazônia não estavam queimando por culpa do Bolsonaro? O povo está vendo isso. O povo foi enganado porque é trouxa mesmo. Mas o povo agora está vendo. Continuando. Inflação
Preço da carne sobe 5,8% em outubro. Entenda por que alimento está mais caro. Sabe por que está mais caro? Porque o cara está destruindo tudo, o cara ataca o agro como atacou esses dias. Continua. Brasil tem a 6ª maior inflação e é o 4º maior juros nominais do G20. Ou seja, a inflação do Brasil é a 6ª maior. Continua. Brasil tem a maior saída de dólar por via financeira desde 1982. Continua. Com taxa de 28%, Brasil pode ter maior imposto do mundo sem arrecadar mais. Maior imposto do mundo. Mais uma. Rombo do governo federal passa de 105 bilhões no ano. Rombo do governo federal passa de 105 bilhões no ano. Enquanto eles destroem o país, o que ele faz? Ele paga a imprensa e os seus amiguinhas influencers como o Felipe Neto para falar que o governo está uma maravilha. Como é o caso que todo mundo já sabe dessa notícia. Empresa de Felipe Neto recebe 14 milhões em isenção fiscal. Para os amigos, tudo. Para o povo, nada. Enquanto ele deixa o pessoal sem água na Paraíba, ele manda 14 milhões para o Felipe Neto e... Globo teve 173 milhões de desoneração e lidera na mídia 173 milhões e 300 mil reais. Não vamos esquecer esses 300 mil reais não, que para mim já ajudaria muito a minha vida e da maioria dos brasileiros. Ou seja, é 15 milhões para um, é 173 milhões para outros, destruindo o Brasil e comprando a mídia vagabunda. Não só a Globo, a CNN também, são verdadeiros prostitutos que vendem até a mãe para falar bem desse governo. Mídia vendida, prostituta. E por isso, Bolsonaro está na frente. Só que tem um problema. O povo tem acesso a essas informações como canais como o meu e como muitos outros que estão aí, e como redes sociais como Twitter, Facebook, etc. E é por isso que essa próxima notícia é tão importante. STF julga artigo 19 do Marco Civil da Internet e reacende o debate sobre a regulamentação das redes sociais. Segue o fio. O governo Lula destrói o país, dá um monte de dinheiro para seus amiguinhos, seus influenciadores e para as mídias que falam bem dele. Enquanto isso, o STF, para que o povo não possa ter acesso a essas informações, como essas todas que eu passei aqui, o STF vai lá e regulamenta a internet, que é a mesma coisa que censurar. E como eu já disse aqui, a culpa disso tudo não é apenas dos togados. A culpa é dos deputados e dos senadores, que têm o direito e a obrigação de legislar essas situações como o Marco Civil da Internet, mas eles não fazem. Por quê? Interesses políticos. Vamos supor, o senador tem muito interesse que a mídia seja calada, né? Que as informações de Twitter seja censurado. Só que se ele votar a favor dessa regulamentação, dessa censura, ele não vai ter voto nas próximas eleições. Então ele fica ali, ó, cozinhando. Não é comigo, não é comigo. Já o STF, ele não precisa de voto popular. Então ele faz o que bem entender, afinal de contas, quem que vai tirar eles de lá? Os senadores corruptos com rabo sujo? Nem a pau. O Senado não faz nada, a Câmara não faz nada porque não quer se prejudicar com o povo, para não perder voto em 2026 e nas próximas eleições, joga no colo do STF, e o STF, como não tem nada a perder, afinal de contas, como eu já disse, eles não são colocados por voto popular, eles legislam do jeito que bem entender. Provavelmente vai vir bomba pesada do STF em relação à regulamentação da internet. Vai vir censura pesada. E por isso fica mais importante a divulgação dos trabalhos de quem fala, de quem traz a notícia, e também a divulgação de bons deputados e senadores, porque em 2026 a gente precisa eleger bons deputados e bons senadores.
deputados e senadores que não tenham o rabo preso. Porque se tiver o rabo preso, eles não terão como combater o STF. Não vai dar para mudar do dia para a noite. Chegar em 2026, eleger um presidente de direita e vencemos. Não, isso é ilusão. Vai ser gradualmente. Mas em 2026 poderemos começar a mudar. Pense muito bem antes de votar em qual deputado e senador. Não importa se o Bolsonaro falou para votar, não importa se o Pablo Marçal pediu voto, não importa quem peça. Vai no seu senador, procura se ele tem rabo preso, se ele tem inquérito, se ele é acusado de corrupção. E se ele for, descarta e vota em quem seja limpo. Só assim ele vai estar lá no Senado podendo debater e lutar contra a tirania do STF. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se quiser, comenta aí tudo o que você está achando dessa situação do Brasil. Por um lado está bom, mas por outro vai vir censura pesada. Um forte abraço, tchau, tchau.